Autoimune. Bianca, agradeço pelo convite. A gente sabe que mesmo a aula pelo Zoom, enfim, você está cedendo seu tempo, né? Então a gente sempre agradece a boa vontade dos colegas aí para ajudar a nossa residência. E Imagina. eu vou botar no Obrigada. mudo aqui para não Tá, atrapalhar, tá tá bom, bom? tá bom. Obrigada, Fernando e Rafael, pelo convite. É um prazer. Aí vamos falar um pouco de hepatite autoimune, que é um tema que eu gosto, o tema que foi minha tese foi hepatite autoimune. E acho que a gente fala, depois abre para perguntas, se vocês acharem mais fácil, tá? Se não, pode interromper mesmo. Então, vamos lá. A hepatite autoimune, ela é uma hepatite imunomediada, né? Mas é uma hepatite de causa ainda indefinida. Não existe nenhum modelo animal que conseguiu reproduzir a doença. Cada vez se entende um pouquinho mais da fisiopatologia, mas existem vários mecanismos que podem desencadear a doença, né? Ela é uma doença considerada rara, que tem uma incidência e prevalência que varia entre 1,3 a 17,4, mas é uma doença que tem a sua incidência aumentando no mundo inteiro. No Brasil, ela representa, não existem dados em relação à prevalência em si, mas ela representa cerca de 5 a 19% das hepatopatias em geral. Uma coisa que tinha mais quando eu comecei a estudar hepatite autoimune, a gente fala hepatite autoimune só em mulher, jovem, e a gente sabe que isso não é bem assim, é uma doença que comete todas as idades, ambos os sexos, todas as etnias. Então, é preciso pensar em hepatite autoimune, né? Cair um pouquinho por terra de que é uma doença que só comete mulher, mulher jovem, criança pequena. Acho que se tiver que deixar uma mensagem, a principal da aula é essa, né? Tem que pensar em hepatite autoimune. Quando a gente vai falar então da fisiopatologia, tem várias coisas que já se sabe que pode acontecer. Ela não é uma doença hereditária, mas ela tem fatores genéticos envolvidos, e o que está bem estabelecido, principalmente em relação ao HLA de classe 2, então, enquanto na Europa e Estados Unidos tem uma relação com DR3 e DR4, aqui no Brasil e na Argentina, é, normalmente com DR13, mas a gente sabe que tem outros fatores e outros polimorfismos que cada vez mais estão sendo relacionados. Ela é uma doença que sofre a ação do meio ambiente, então, algumas toxinas, talvez o próprio cigarro, algumas infecções virais podem desencadear a doença. Exposições a algumas drogas podem desencadear um quadro de hepatite autoimune ou terem um quadro de doença hepática associada à droga, mas muito similar à hepatite autoimune. E o que está mais bem estabelecido em termos imunológicos é uma diminuição da função inibitória da célula T regulatória. Então, isso vai criar um processo que vai se auto-perpetuando, né, e o organismo passa a não reconhecer antígenos próprios e que vão atacar o próprio fígado. Então, aqui, esse slide é muito complicado aqui, mas assim, o que é importante saber? É que é uma doença que tem essa relação com a autoimunidade e que ela vai se auto-perpetuar. Então, é uma doença que, assim, mesmo depois do transplante, é uma doença que volta, uma doença que recidiva, né? Uma grande maioria dos casos. Porque o processo continua, embora, no caso do transplante de fígado, a gente troca o fígado, mas o processo continua. Como é que a gente faz o diagnóstico, né? Existem, assim, várias formas de apresentação, vou falar um pouquinho delas depois, mas, assim, o característico é você ter um paciente com elevação de transaminase e elevação de imunoglobulina, principalmente IgG. Essa é a marca registrada, vamos dizer assim. Tem, na maioria das vezes, a presença dos autoanticorpos, embora em 30% dos casos a gente tenha autoanticorpos negativos, vou falar um pouquinho deles mais para frente. É uma doença que tem associação com doença autoimune, em 14, a quase metade dos casos, então pode vir associada com diabetes, com alterações da tiroide, com alterações de pele como vitiligo, vasculite, urticária, doença celíaca e doenças reumatológicas. Então é comum a gente ver, às vezes, o paciente tem hepatite autoimune, na família tem mãe,
com artrite reumatoide, irmã com doença celíaca, então existe essa relação. E a histologia, ela é muito típica, ela que, na maioria das vezes, fecha o diagnóstico, então ainda é uma doença que a gente precisa da histologia para dar o diagnóstico. Entre as formas de apresentação, a gente pode ter pacientes que se apresentam de maneira assintomática, então vão lá fazer exames e vão ter alterações de enzima hepática, elevações de IgG, e alguns quadros sintomáticos, quando abrem como hepatite crônica, são quadros inespecíficos, então muito se fala de uma astenia, de uma mialgia, né? São quadros que, por aí, pelo quadro clínico, a gente não consegue diferenciar. A gente pode ter a hepatite autoimune abrindo como um quadro de hepatite aguda grave e um quadro de insuficiência hepática aguda grave. O que vai diferenciar isso? Na hepatite aguda grave, a gente tem coagulopatia, não tem a encefalopatia, e geralmente é um quadro que abre em até 30 dias. Quando a gente migra já para o quadro de insuficiência hepática aguda grave, é o paciente que tem a coagulopatia, mas tem a encefalopatia, que é o que define insuficiência hepática aguda grave, né? Assim, algumas vezes, inclusive, o paciente abre todo o quadro como insuficiência hepática aguda grave e ele pode, às vezes, até já ter uma doença crônica no fígado, né? Isso até é um tema de gera, às vezes, uma certa discussão, né? O paciente é crônico, mas ele abriu como agudo, então aí na hora de a gente pensar em priorização para transplante, a gente, às vezes, prioriza ele como insuficiência hepática aguda grave. E, assim, a clara maioria dos casos, eles vão abrir o quadro como uma hepatite crônica. Na casuística não é mais minha, né? Foi minha uma época, mas é mais do estudo das clínicas, paciente que tinha hepatite crônica, quando a gente ia olhar a histologia, 50% já tinha cirrose na biópsia, né? Então, os sintomas são específicos, fadiga e tudo mais, é claro que se abre já num quadro avançado com ascite, HDA, a icterícia e toda aquela comemorativa de doença hepática crônica descompensada. Em relação aos autoanticorpos, né? Os autoanticorpos é importante lembrar que eles não são biomarcadores da doença. Então, na verdade, eles não são nem específicos da hepatite autoimune, né? Eles foram desenhados para serem pesquisados por imunofluorescência indireta, o que é uma técnica laboratorial até difícil de ser feita, né? Precisa de um laboratório especializado, quem sabe fazer os cortes direito, quem sabe ler, mas ainda nos critérios diagnósticos, tanto nos primeiros critérios diagnósticos como nos mais simplificados, é necessária a presença da pesquisa deles por imunofluorescência indireta. Como essa técnica não é uma técnica fácil de ser reproduzida, hoje em dia a gente vê muita pesquisa dos autoanticorpos por ELISA ou ensaios imunoenzimáticos. O grande problema ainda é a padronização. Então, existe muita discussão na literatura, mas ainda não existe uma padronização. São aceitos, principalmente naqueles quadros que são mais clássicos, mas às vezes, se o paciente não tem todos os comemorativos, você fazer a pesquisa deles por imunofluorescência faz muita diferença. Em geral, a gente considera positivo quando os títulos são superiores a 1/80, em crianças, às vezes pode considerar positivo um título um pouquinho mais baixo. Então, o que a gente pesquisa? Na verdade, são cortes para pesquisar o antimúsculo liso, o anticitosol e o anti-LKM, e o antimitocôndria, mas na verdade a antimitocôndria é outra doença, né, como a gente vê a primária. Você faz isso no mesmo corte, que são cortes de fígado, rim, estômago de rata, né? E aí, para você pesquisar o antiactina, que na verdade é o antígeno-alvo do antimúsculo liso, é feito em cultura de fibroblasto. Para fazer FAM, é feito em célula RP2, aqui talvez das imunofluorescências seja a mais fácil, porque foi muito usado para doenças reumatológicas, não só hepatite autoimune, né? E aí, o FAM, na hepatite autoimune, ele pode ter diversos padrões, mas geralmente a gente vê um FAM que é homogêneo ou pontilhado. E aqui existe esse outro marcador, que é o antígeno hepático solúvel, ou liver-pâncreas. Ele não é feito a pesquisa não é feita por imunofluorescência, é feita por ELISA ou por imunoblot. Aqui no nosso meio é difícil fazer pesquisa do anti-SLA. Então, tem muitos pacientes que vão ser negativos para antimusculisa, LKM, antinúcleo, mas ele, na verdade, tem um anti-SLA que a gente acaba não pesquisando na prática clínica. E lembrar que eles podem estar realmente ausentes
numa porcentagem dos casos, e ausentes também naqueles casos que abrem como, às vezes, como fulminante. E aqui são só exemplos de imunofluorescência. Esses dois primeiros, esses três de baixo, são em corte de fígado de rata, né? Aqui em corte de rim. E aqui é um exemplo da cultura em fibroblasto, aqui a presença do antiactina, e esse paciente ainda tinha a presença também do antinúcleo. Então, para fazer a diferença, no mesmo corte você consegue já pesquisar todos os autoanticorpos, né, a maioria deles, mas precisa ter bastante experiência para isso. Aqui mais um exemplo, então, por exemplo, aqui é o anti-LKM, no fígado, ele cora todos os hepatócitos, e aí se você olha o anticitosol tipo 1, ele poupa essa área aqui ao redor da veia centrilobular, mas assim, são detalhes, realmente precisa ter um olho treinado para isso. O antinúcleo é um pouquinho mais fácil de ser visto, é feito em células RAP2, são células de carcinoma de epidermoide de laringe, e aqui um exemplo de FAN, né, com padrão homogêneo, cora todo o núcleozinho. E aqui é um corte de rim de rata, onde você vê corado o vaso, o glomérulo, aqui o túbulo parece pouco, e a gente sabe que, na verdade, quando você tem um glomérulo e um túbulo alto, existe uma correlação quase que direta com a presença do antiactina, né? Então, você não precisaria nem ir partir para uma cultura de fibroblasto e pesquisar o antiactina, mas quando o glomérulo e o túbulo são títulos altos. A histologia, ela, assim, é essencial para fazer o diagnóstico da hepatite autoimune. Ela só perde um pouco as características naquele paciente que abre, às vezes, como hepatite fulminante, que ele acaba tendo muita necrose na região centrilobular, dificulta, às vezes, o diagnóstico, mas a histologia, ela chega a ser característica, inclusive quando o paciente, depois do transplante, ele recidiva a doença, né, ou faz uma hepatite de novo. Então, o característico é ter uma hepatite de interface, né, aquela hepatite que ultrapassa a placa limitante, infiltrado que normalmente é linfoplasmocitário. Você pode ver imperipoliese é quando você tem uma célula que engloba outra célula, né, e as duas células mantêm a função, é diferente da fagocitose, né, porque você destrói a célula que você está fagocitando. E a tal da formação de rosetas, que a gente fala muito, né, que na verdade são vários patócitos assim agrupados, que nem sempre a gente consegue ver, mas quando a gente fala em hepatite imunista, está sempre falando tem roseta, não tem roseta, característico. O mais comum é a gente ver a hepatite mesmo de interface e o infiltrado linfoplasmocitário. Lembrar que os quadros graves podem ter esses achados que não são tão característicos e às vezes dificultam um pouco o diagnóstico. Aqui exemplos de novo, então a gente vê infiltrado, que é um infiltrado bastante agressivo, porque é uma doença que tem muita inflamação, e aqui dá para ver a formação das rosetas, tá vendo? E aqui tem a imperipoliese, que você tem uma célula e outra célula, uma dentro da outra, né? Dois núcleos aqui pertinho. Você pode classificar a doença em tipo 1, 2 e 3, isso é mais para acadêmico do que na prática, mas em geral, o tipo 1 é aquele paciente, geralmente paciente adulto, que abre um quadro, tem um pico ao redor dos 30 anos e um outro pico depois dos 50, 60 anos, pacientes que têm antimúsculo liso ou antinúcleo. Então, geralmente abre como forma crônica e é hepatite dos três tipos a mais, subgrupo mais comum. O tipo 2, a gente aqui que é médico de adulto vê menos, é mais em criança, geralmente tem a presença do anti-LKM tipo 1, anticitosol tipo 1, tanto forma aguda como crônica, mas pode abrir como uma hepatite severa ou uma hepatite fulminante. E o tipo 3, que tem alguns autores que classificam aqueles pacientes que têm anti-SLA, e aqui é uma discussão, porque alguns pacientes vão ter o anti-SLA associado ao anti-LKM ou antimúsculo liso, mas, enfim, quando o paciente tem anti-SLA, ele parece ter maior risco de recidiva na hora que você suspende o tratamento e evolui com formas geralmente mais graves. Aqui falar um pouco, porque hoje a gente tem usado muito, cada vez mais, esses testes para fazer
diagnóstico e acompanhar a fibrose, como que eles vão se comportar na hepatite autoimune, né? Então, em termos de teste não invasivo para ver fibrose sorológico, eles não são sensíveis o suficiente, então não tem nenhum estudo ainda que tenha mostrado algum teste, tipo Fibroteste, APRE, algum desses aí para você acompanhar na hepatite autoimune. As elastografias, se a gente pensar na Fibroscan, na elastogressonância e nas outras elastografias, são exames que a gente sabe que são muito bons para ver fibrose e para ver cirrose, né? Para ver os extremos de doença. Só que tem um problema na hepatite autoimune, porque é uma doença que dá muita inflamação. Então, se a gente faz um exame desse no momento que o paciente está muito inflamado, a gente vai superestimar, né? Vai ver um resultado muito alto e não necessariamente está vendo a fibrose, pode estar avaliando só a inflamação. Então, tem alguns trabalhos que falam, inclusive, que seria interessante, que a gente poderia até trabalhar com uma elastografia dessa, mas depois que você começa o tratamento, o paciente, depois de 6 meses, ele entrou em remissão, e aí para você fazer o acompanhamento desse paciente em relação à fibrose, ou para você decidir se o paciente está sem atividade e vai suspender no tratamento, eles poderiam ser uma arma para a gente usar, né? Mas, assim, a literatura ainda não bateu o martelo em relação a isso. Do Fibroscan, tem alguns trabalhos com Fibroscan que, assim, valores de corte de acima de 16 já teriam relacionados a uma fibrose avançada, né? Mas isso para qualquer, na verdade, para qualquer hepatopatia crônica. Mas na autoimune tem esse valor de corte aqui, 16. Mas lembrando que seria interessante a gente trabalhar com Fibroscan ou por ressonância quando o paciente está em remissão, tá? Hoje em dia tem a descrição também, a gente vê até alguns radiologistas vendo isso, os casos de hepatite aguda grave, quando a hepatite autoimune abre o quadro com hepatite aguda grave, às vezes tem um achado na tomografia que é bem sugestivo, de umas áreas heterogêneas de hipotenuação, e às vezes o radiologista fala, tem cara de hepatite autoimune, né? Mas isso é um detalhe, né? A gente vai fazer o diagnóstico só pelo exame de imagem. O que a gente vai fazer de diagnóstico diferencial? Então, na verdade, as hepatites virais, né? Mas isso é fácil, aí com sorologia a gente já exclui. A gente pode ter outras doenças autoimunes, embora a colangite biliar primária e a CEP, a colangite esclerosante primária e a colangite associada a IgG4, que é super rara, são quadros mais de colestase, diferente da hepatite autoimune, que é um quadro mais de hepatite. E aí você começa a ter outras doenças que são não tão comuns e que podem ou estar sobrepostas, ou a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, doença associada ao álcool, lesão induzida por drogas, aqui, na verdade, às vezes é a maior dificuldade de separar, hemocromatose, né? Aí não seria mais diagnóstico diferencial, seria um pouco mais de sobreposição, tá? Lúpus clássico não costuma dar um quadro de hepatite, então é muito difícil, eu não lembro de ter visto nunca um paciente com lúpus e hepatite autoimune. E doença celíaca, sim, é até uma doença que a gente tem que excluir, e a gente vê esse paciente se comportar com hepatite autoimune, na verdade tem uma doença celíaca, ele melhora quando você começa o tratamento para sem glúten. E aí aqui, então, assim, quando a gente tem uma doença hepática aguda ou crônica, que é o mais comum da gente ver, e você exclui hepatite virais e NEST e tudo mais, é interessante pensar em solicitar os autoanticorpos, e aí na prática, quando é um paciente adulto, a gente geralmente solicita o antinúcleo, o antimusculiso, e aí você pode deixar para solicitar o anti-LKM, anti-citosol, se for criança, e se você tiver acesso a SLA, que é difícil, a gente pode pedir, principalmente nos casos que tem os outros marcadores negativos. Tem alteração de enzima, tem IgG alta, tem autoimune, aí realmente o ideal é que se faça a biópsia hepática. Se esses autoanticorpos vêm negativos e a suspeita ela persiste, a gente, na verdade, acaba indo para a biópsia, é isso que vai dar o diagnóstico, e aí ou você considera o paciente como uma autoimune sem marcador, sem autoanticorpo, ou existem alguns outros marcadores que não são menos específicos ainda, mas podem estar positivos, né? O PANCA, alguns tipos desses marcadores de GP210, SP100, que são antígenos alvo de
de padrões de antinúcleo que podem estar presentes, anti-Rho, mas já são casos mais raros. Aqui, de novo, a mesma coisa, hoje, assim, quando a gente vai fazer a biópsia, às vezes o paciente pode ter duas doenças, né? Que nem a história do NASH, né? Os puristas vão falar, só pode ter hepatite autoimune, ou só pode ter NASH, não pode ter outra coisa, né? Até toda a discussão da mudança da nomenclatura do NASH. Mas é lógico, o paciente pode ter duas patologias, pode ter hepatite autoimune e pode ter NASH, por que não, né? Mas aqui, só para a gente diferenciar, geralmente é a presença dos autoanticorpos e a biópsia que vai sugerir o diagnóstico. Então, se vier o quadro, a histologia típica, você vai pensar em hepatite autoimune. Lembrar que às vezes o paciente tem doença celíaca associada ou é uma doença celíaca mesmo, então às vezes é interessante solicitar o antitransglutaminase. E se o paciente, claro, tiver gordura, a gente migra para o lado da NASH. E aqui tem os quadros de lesão de ducto biliar, a gente vai pensar mais ou nas colestases ou numa síndrome de sobreposição, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, existem scores que foram feitos para ajudar o diagnóstico de doença. O primeiro score foi feito em 1998, sofreu algumas modificações, e agora, mais recentemente, que já nem é tão recente assim, em 2008, foi revisado um score mais simplificado. Na verdade, é o score que a gente acaba usando mais na prática clínica. Aqui, esse daqui é o score, é o clássico, é o grandão, né? Então ele leva em conta, você vê, o próprio score aqui ainda fala na história do sexo feminino, que o simplificado já tirou isso. Para o paciente pontuar, ele tem que ter a LT mais alta do que fosfatase, naquela relaçãozinha, porque o quadro geralmente é de hepatite, ele perde ponto quando o quadro é sugestivo de colestase, gama-globulina, principalmente GG, quanto mais elevado, mais ponto ele ganha. Se ele tem presença de autoanticorpos ou não, mais ponto ele ganha. Aqui vocês veem, né, que, na verdade, a pesquisa do autoanticorpos no score é pela imunofluorescência, né? Então, como que a gente interpreta isso se você solicita ou tem em mão a pesquisa por ELISA, por exemplo? Complicado. Continuando o score, porque ele é grande, a gente vai excluir os marcadores de hepatites virais, né? E o consumo do álcool, se tem alguma história de autoimune em família ou não, e aqui a histologia que ganha ponto quando a histologia é bem típica, né? E aqui você pode ganhar pontos, associar pontos, se você tem o HLA, que é uma coisa que na prática a gente não faz ainda, mesmo porque aqui a HLA-3, R3, DR4 é uma HLA que normalmente no Brasil a gente não vê associado com hepatite autoimune, e depois você pode associar pontos se o paciente responde rapidamente ao tratamento ou não, entra em remissão. Tá? Isso hoje em dia a gente cada vez usa menos. O score aqui simplificado, ele é basicamente um resumo do que eu falei até agora. Então, é o paciente que tem IgG alta, que você excluiu hepatite viral, e que tem autoanticorpos positivos, e aqui ele leva em consideração os mais comuns, né, o antinúcleo, antimúsculo liso, LKM ou SLA, e que tem uma histologia hepática compatível. E aí você consegue fazer o diagnóstico de provável definitivo. Aqui, um outro detalhe, aqui ele leva em consideração também, para pontuar para o autoanticorpo, o uso da imunofluorescência. Bom, fora a hepatite autoimune, a gente sabe que alguns pacientes têm a que a gente chama de síndrome de sobreposição. Então, tem duas síndromes principais de sobreposição, uma é a autoimune e a colangite biliar primária, e outra autoimune com a colangite esclerosante primária. No caso do paciente que tem a sobreposição com hepatite autoimune e CVP, ele tem os achados de hepatite autoimune, né? Só que ele tem que ter de 2 a 3 desses critérios aqui de Paris, que são os mais aceitos. Ele tem uma elevação que é predominantemente de FA, maior 2 vezes o limite superior, ou de gama-GT, maior ou igual a 5 vezes. Ele pode até ter um antimúsculo liso, um antinúcleo, mas ele pode ter a presença do antimitocôndria, e aqui esses outros marcadores, o anti-GP210 ou SP6, são dois padrões típicos que a gente vê no antinúcleo. Um é o nuclear DOTS, né, que são
um pontilhado mais grosseiro, e o SP100, que é um padrão laminar, e às vezes na biópsia ele vai ter um pouquinho de lesão florida, que é a lesão que é mais característica da cirrose biliar primária. E aí, eu estou falando tratamento, mas se você tem esse quadro de sobreposição, na verdade, você vai tratar com autoimune e a gente acaba, às vezes, associando o Gursacol. A síndrome de sobreposição com autoimune e CEP, você não pode ter um antimitocôndria, porque se tiver um antimitocôndria, você vai fechar como sobreposição para a cirrose biliar primária. Pode ter lesão também na biópsia de ducto biliar, mas às vezes, se a colangite esclerosante primária é aquela doença de pequenos ductos, você vai ver isso, às vezes, de pequenos ductos você vai ver na histologia, mas se é uma lesão de ductos maiores, você vê na própria colangite ressonância. Tem um grupo, que é o grupo do Diego Vergani e da esposa, que eles acham que criança, principalmente as crianças, geralmente quando elas abrem o quadro com autoimune, elas vão ter sempre uma sobreposição com colangite esclerosante primária, né? Nem todo mundo acha isso, mas assim, enfim, é bem comum você ver, em crianças você vê mais realmente essa sobreposição. E outra coisa que chama atenção é aquele paciente que você está tratando, ele não responde ao tratamento, está tratando como autoimune, ele não responde ao tratamento e ele tem a doença da inflamatória intestinal. Então, esses casos, às vezes, realmente são sobreposições, são casos até mais difíceis de tratar, com uma evolução pior, na maioria das vezes. E aqui tem outro embrólio aí da literatura, que é a associação da hepatite autoimune com a doença hepática induzida por droga, né, as DILIs. Tanto porque as drogas, às vezes, o uso de alguma droga deflagra todo o processo de autoimunidade, o paciente vai desenvolver uma hepatite autoimune, como a gente sabe hoje em dia que algumas drogas dão um quadro semelhante à hepatite autoimune, mas que depois não evoluem como hepatite autoimune, né? São quadros autolimitados. Então, das drogas que, na verdade, dão um quadro que às vezes simulam a hepatite autoimune, a gente tem a minociclina, aqui no nosso meio a nitrofurantoína, e o infliximab. Então, normalmente são quadros que abrem como uma hepatite aguda, são quadros que se resolvem de 1 a 3 meses, diferente da hepatite autoimune clássica, que não se resolve. Eles podem realmente evoluir para um quadro mais grave, de hepatite aguda grave, até como hepatite fulminante, mas em geral não, eles têm uma boa evolução. Pode ter a presença de autoanticorpos ou não, mas geralmente em título mais baixo, e o anticorpo que está mais presente nesses casos associados ao uso de droga é o FAM, né? A histologia pode ajudar, uma histologia que normalmente não tem fibrose, não tem cirrose, demonstrando que é um quadro que começou mais agudo mesmo. E geralmente a primeira coisa que faz é suspender a droga, e em alguns casos graves, casos que não evoluem com melhora, ou que vão tendo ascensão de bilirrubina e transaminases muito altas, pode melhorar com o uso do corticoide, principalmente nos casos, nos casos com a nitrofurantoína, mas é um quadro que depois, quando há melhora, a gente tenta tirar o corticoide, geralmente o paciente evolui bem. Então, se o paciente não evolui bem depois que você tenta tirar o corticoide, aí, na verdade, você pode até fazer o diagnóstico de hepatite autoimune mesmo. A droga só estava lá como um fator que desencadeou, né, que foi o trigger da lesão. Como é que a gente trata, então, a hepatite autoimune, né? Em geral, a gente tem uma tendência a querer tratar todo mundo com hepatite autoimune, porque ela é uma doença progressiva, ela é uma doença se não tratada de mau prognóstico. Mas essa indicação clássica na literatura é paciente que tem elevação de transaminase, mais de 10 vezes o valor no limite superior, ou mais 5 vezes se tiver associação com IgG elevado. Os outros casos que têm transaminases não tão elevadas, a gente pode discutir o tratamento, pesando sempre risco-benefício, porque a gente vai estar lidando com imunossupressão, né? Quando o paciente não tem tanta alteração de transaminase, mas tem uma necrose em ponte na histologia, geralmente denota um quadro que vai evoluir mal, também são pacientes que a gente pode ter na cabeça a ideia de tratar, e é isso. Nos outros casos tem que pesar sempre o risco e o benefício, tá?
A única coisa importante, uma vez que fez o diagnóstico, é importante acompanhar. Às vezes o paciente não está com transaminase tão alta, mas ele vai acabar evoluindo com elevação de transaminase, e toda vez que ele faz esses flares aí, às vezes ele destrói bastante o fígado. Então, os pacientes precisam ser acompanhados para o resto da vida. O tratamento da hepatite autoimune, ele basicamente centrado no uso do corticoide e da azatioprina. Existem algumas drogas que a gente chama que são drogas de segunda linha, como a 6-mercaptopurina, que são mais usados para aqueles pacientes que não metabolizam a azatioprina direito, e aí, ou outras drogas imunossupressoras, como o micofenolato, tacrolimo, tem alguns trabalhos com rituximab, mas a grande maioria dos casos, eu acho que mais de 90% dos casos, a gente consegue conduzir bem com a associação de corticoide e azatioprina. Atualmente tem se indicado a reposição de vitamina D, tem alguns trabalhos do pessoal da Suécia, da Noruega, que pela falta de exposição ao sol tem visto mais casos, tem descrito mais casos de hepatite autoimune, já tem uma incidência um pouco maior, mas eles estão começando a relacionar essa falta da vitamina D como um fator desencadeador. E então, como sendo importante mesmo você repor vitamina D naqueles pacientes que têm deficiência. Toda vez que a gente está falando aqui, não sei, acho que vocês acompanham a Fernanda e o Rafael aí, não sei se vocês veem os transplantados, a gente está falando em imunossupressão, a gente tem que pensar em efeitos colaterais. Muitas vezes são pacientes jovens ou adolescentes, e que o remédio dá efeito colateral, então precisa tomar cuidado com uma aderência também. É um paciente que às vezes para de tomar remédio para não ter efeito colateral, né, como acne, ganhar peso, estria. E aqui é uma coisa que a gente não faz muito na prática, mas se o paciente não está respondendo ao uso do tratamento, corticóide, azatioprina, você pode pensar em dosar, às vezes, medir a atividade da enzima que metaboliza a azatioprina na 6-mercaptopurina, ou dosar o metabólico ativo e aí tentar ajustar a dose da asa, né? E ou o paciente não está metabolizando ou ele não está tomando a azatioprina. Esse slide aqui é poluído, mas assim, como a gente faz para tratar a hepatite autoimune, a gente tem duas escolas básicas, assim, duas linhas básicas de tratamento, né? Para os quadros que abrem como hepatite crônica ou que já são cirróticos, mas que com função hepática preservada, que é ou começar com corticoide numa dose maior, de 20 a 40, ou às vezes até 1 miligrama por quilo, isolado, e depois você vai associar a azatioprina posteriormente, aí vai subindo a dose da asa à medida que você vai reduzindo a dose do corticoide, ou entrar com as duas drogas de uma vez. Então, você usa com uma droga uma dose um pouco menor da prednisona e já associa a azatioprina. Eu particularmente faço assim, que eu vim do HC, e a gente no HC faz assim, associa, começa com prednisona e com azatioprina, vai desmamando o corticoide à medida que você consegue ir subindo a asa, e a ideia é sempre deixar a dose menor de corticoide possível. Em crianças, às vezes, eles fazem diferente, começam às vezes só com prednisona. Estados Unidos e Europa, eles usam muito mais budesonida, aqui sempre foi uma discussão da gente usar a budesonida no lugar da prednisona e tudo mais. E aí, outro dia eu estava ouvindo o Eduardo Cansado, vocês conhecem ele falar, ele estava falando, agora não tem mais budesonida aqui no Brasil, geral não tem, sempre foi difícil de achar, então acabou essa discussão, é prednisona mesmo e pronto, tá? Nos casos de hepatite aguda severa, aí para tratar precisa realmente ter um certo cuidado, o paciente que pode descompensar, e se ele tiver encefalopatia, um paciente que já precisa ir para uma fila de transplante. A gente usa, às vezes, em alguns casos de hepatite aguda grave, mas é um paciente que tem que estar muito na mão, de preferência até internado, para você monitorar os exames muito de pertinho, e hoje se fala em 7 a 14 dias para você ver resposta e saber se o paciente vai continuar no tratamento e respondeu, ou ele vai precisar de um transplante de fígado. Às vezes é interessante, a gente já fez, a gente faz, às vezes aqui no Einstein, mesmo nesses casos que você tem dúvida, que chegam com uma hepatite aguda severa,
Fazer biópsia hepática seria o ideal, embora tenha os seus riscos, a gente sabe, mas você fica muito mais tranquilo para você tratar e expor o paciente a essas drogas imunossupressoras. Toda vez que a gente começa a tratar a hepatite autoimune, a gente quer que o paciente tenha, num período relativamente curto, normalização tanto das transaminases como da IgG. Então, a gente considera aquele paciente que tem uma resposta completa, é o paciente que normalizou tudo em 6 meses. Tá? E aí começa a ter toda uma discussão se o paciente normaliza, mas não totalmente, é o paciente que não respondeu completamente. E aí você pode ajustar a dose, aumentar a dose e tudo mais, mas o que a gente quer mesmo na hepatite autoimune é a normalização bioquímica. Tá? Essa normalização tem que se manter ao longo do tempo. Toda vez que o paciente tem uma recaída, ou seja, sobe em enzima hepática, precisa checar se o paciente está sendo uma aderente, ou checar se o paciente tem alguma alteração do metabolismo da azatioprina, enfim, ou se tem outra doença associada, porque quando a gente vai falar depois em remissão, e a gente quer, para pensar em remissão, o paciente tem que, depois de normalizadas as enzimas, tem que ficar 18 meses a 2 anos com enzimas normais, para você pensar em fazer biópsia, pensar em tirar o tratamento. Por isso que é bem restrito esse critério, né? Precisa ter, acho que é mais restrito até do que em transplantado, precisa estar com as enzimas normais. E mesmo assim, a gente vê paciente com enzima normal, quando vai fazer biópsia, a gente vê que tem atividade inflamatória na biópsia. Então, o paciente, uma vez com diagnóstico de hepatite autoimune, mesmo que ele entre em remissão, e mesmo que você chegue a suspender o tratamento, é um paciente que precisa ser acompanhado a vida toda, a gente fala, né? Então, esses pacientes você vai checando quando são, apresentam como quadro agudo ou crônico, ou seja com cirrótico ou não, desde que cirrose descompensada, você institui o tratamento, você vai acompanhando esses pacientes a cada 4 a 8 semanas, e na hora que ele fica em remissão, você pode passar um pouco mais essas checagem de exames, e se tende a manter o remédio por 18 meses a 2 anos, e aí depois desse tempo, o ideal é que você biopsie o paciente para decidir se ele tiver inflamação, você ajusta a medicação, ou se ele não tiver atividade nenhuma inflamatória, você pode até suspender o tratamento e acompanhar de perto o paciente. A gente vê uma taxa de recaída relativamente alta, e aí depois que você ajusta o remédio, você pode começar tudo de novo, né? Ele tratou 2 anos, você fez a biópsia nem tinha inflamação, você tirou o remédio, você continua acompanhando o paciente, se ele continuar com as enzimas normais, ok. Você faz a biópsia depois de 2 anos, ele está com mais inflamação, você ajusta os remédios. Ele normalizou, você acompanha. E aí, depois de 2 anos, você pode tentar tirar o remédio de novo, a gente fica nisso, né? Você pode tentar fazer isso. Tomar cuidado quando o paciente já é cirrótico, porque às vezes na hora que você tira a imunossupressão, ele faz um flare, né? Uma hepatite como se fosse aguda no fígado que já é doente, então precisa tomar cuidado. Mas hoje em dia a maioria dos autores também concorda com que se tente sempre, depois de 2 anos de remissão, tente tirar a medicação. Mas sempre com histologia, né? Seria o ideal. Hoje tem alguns trabalhos já falando para você fazer esse acompanhamento com as elastografias, né? Mas é difícil. É difícil porque se ele já é cirrótico, você não vai saber se é só a cirrose ou se tem inflamação associada. E aqui seria assim, dá para tratar hepatite aguda grave sem ser a fulminante? Dá. Desde que você tenha certeza que é uma hepatite autoimune e desde que você tenha o paciente na mão, então você pode tentar introduzir a imunossupressão. Os trabalhos já mostram que o paciente não faz mais infecção, desde que não tenha ascite, né? Não faz mais infecção, mesmo se você usar corticoide. Geralmente a gente começa com corticoide, deixa a asa para depois, se o paciente responder, e vai acompanhando. Se em 7 a 14 dias os exames não melhorarem, pelo contrário, forem piorando, o paciente apresentar encefalopatia ou coagulopatia, na verdade, o ideal é parar com as medicações e indicar transplante hepático, né? Mas o paciente sai às vezes, né? Aqui só para
para falar, já tinha comentado, existem outras opções terapêuticas, a gente pode migrar para o uso do bicofenolato, o uso da ciclosporina ou tacrolimo. O Ursacol, a gente deixa reservado para aqueles pacientes que têm sobreposição a hepatite autoimune com colangite biliar primária. O CEP já não funciona tanto. Então, o pessoal da HC fez um trabalho usando cloroquina, tanto para induzir remissão quando o paciente já em remissão, e mostrou que é uma droga eficaz, você pode tentar substituir no lugar da azatioprina. E aqui os outros trabalhos, ciclofosfamida, rituximab já são drogas que são menos usadas, você encontra relatos, mas na prática não é muito usado. Lembrar da reposição da vitamina D, e aí fica sempre a história do transplante, né? Aquele paciente que evolui mal para cirrose, ou abre como hepatite fulminante, ou não, ou como aguda grave não responde ao tratamento, vai ter sempre a opção do transplante. E lembrar que, infelizmente, o paciente que tem que ser acompanhado, porque é um paciente que pode recidivar depois do transplante. Quais são, então, os fatores negativos de mau prognóstico? Aqueles pacientes que se apresentam com uma idade, são muito jovens, crianças, porque de criança geralmente tem o LKM, o citosol como marcador, tende a ter um prognóstico um pouquinho pior. Pacientes que já são cirróticos quando abrem o quadro, embora, sim, tem pacientes que a gente acompanha que são cirróticos, começam o tratamento e ficam com a doença estável anos e anos e anos sem nenhuma descompensação, né? Pacientes que começam a ter aquela, entra em remissão, você tira o remédio, recaída e assim vai, são pacientes que tendem a evoluir pior, né? Todas as síndromes de sobreposição com autoimune, com esclerose primária, com CBP, ou pacientes, né, hoje em dia com NASH, são pacientes que tendem a ter uma evolução pior. Se ele tem deficiência de vitamina D, se ele é da raça negra também. Aqui, na verdade, é um resumo, né? Então, tem pacientes realmente que depois que entram em remissão, ou eles nunca entram em remissão, são aqueles pacientes que têm a resposta incompleta, então, quando eles mantêm uma alteração de transaminase de imunoglobulina G, e que você não consegue suspender o tratamento, ou pacientes que, de qualquer forma, entraram em remissão, você tirou a medicação, mas são pacientes que você não pode deixar de acompanhar. Porque, embora quando você tira a medicação, normalmente o paciente que vai recidivar, ele recidiva logo no primeiro 2, 3 meses depois da retirada, a gente vê, às vezes, paciente, depois de um ano, está sem remédio, e aí ele vai lá na frente ter uma recaída. Então, pacientes que com autoimune, pacientes que vão ter que ser acompanhados a vida toda. Não dá para deixar de falar um pouquinho do transplante hepático, a gente vai usar para as formas descompensadas, como a gente usa para qualquer outro caso de cirrose, ou paciente que tem carcinoma hepatocelular, a incidência de carcinoma hepatocelular é semelhante às outras doenças. A gente pode lançar mão do transplante quando o paciente tem uma forma de apresentação como hepatite fulminante. Lembrar que a doença recorre, então ela recorre no primeiro ano em 8 a 12%, mas assim, o que a gente vê é que com o passar dos anos, vai aumentando o risco cumulativo de ele recidivar a doença, então vai chegar até 60, 70% em 5 anos. Aqui eu nem comentei, mas a gente pode ter tanto paciente que tinha autoimune e recorreu depois do transplante, ou, né, lembrar que pode ter aqueles pacientes que estão transplantados por outra causa e que tem como se fosse uma hepatite autoimune like depois do transplante, né? No transplante hepático, quando tem a recidiva da doença, a doença volta, não necessariamente isso tem uma relação direta com o autoanticorpo. Tem um trabalho que a gente publicou do HC e isso não tem uma relação direta, né? O anticorpo pode estar negativo e a doença ter voltado, então acaba a recidiva sendo mais baseada pelo perfil de alteração de enzima, IgG às vezes sobe e a histologia que vai bater uma tela. Como é que você vai tratar? Do mesmo jeito, o paciente geralmente está transplantado, já está tomando imunossupressão, você pode associar a ASA, se ele não estiver usando ASA, e pode aumentar o corticoide. Então, existem agora
Existe agora na literatura alguns trabalhos que falam que você não precisa manter. A gente geralmente no paciente transplantado por hepatite autoimune tende a baixa a dose, depois de um tempo, manter o corticóide a vida toda. Mas tem já alguns questionamentos se não vale a pena a gente suspender, porque a recidiva vai acontecer você mantendo o corticóide ou não, e além disso, o corticóide está associado com mais efeito colateral. Confesso que eu não tive coragem ainda de tirar, mas assim, cada vez mais está tendo artigo sobre isso, falando que se não vale a pena repensar o corticoide na hepatite autoimune depois do transplante. Tá? Acho que é realmente uma coisa para se pensar, principalmente paciente que talvez já de mais idade, já que tem comorbidades, já é diabético, já com osteoporose, né? Talvez seja um paciente que realmente não vale a pena você manter o corticoide a longo prazo. Bom, aqui estão mensagens finais, senão eu não paro de falar. Acho que, sim, é importante, toda vez que pensou em hepatite autoimune, tem que pensar independente de idade, de raça, né, de sexo, se é homem, se é mulher, e pode apresentar como aguda, como crônica, como fulminante, né? O diagnóstico assim, tem que pensar quando tem elevação de enzima hepática, principalmente transaminase, hipergama, com ou sem autoanticorpo, e interessante é sempre fazer a biópsia, porque a histologia normalmente é que fecha o diagnóstico. O tratamento mesmo fica na base do corticoide da azatioprina, e é importante a gente pensar sempre quando você começa o tratamento, o paciente normaliza, você está sempre repensando se não dá para você reduzir droga ou suspender o tratamento, né, quando é possível, né? E é um paciente que tem que lembrar que tem que ser acompanhado para a vida toda. Acho que era isso.